Tá bom agora? Pergunta se o pessoal está conseguindo enxergar. Meu amor, coloca a sua apresentação como apresentação. Ela tá assim. Tá aparecendo? O máximo que fica é isso. Olha como está aparecendo aqui. Eu não consigo olhar. Tá pequenininho, né? Eu vou mudar para fechar. Peraí. Para interromper. Peraí, vou botar aqui assim. Layout, se quiser. Hã? Tem que pedir de novo, Sandra, a apresentação. Tá, peraí. Peraí. E agora? Tá bom agora? Tá bom agora? Tá. Tá, agora ficou ótimo. Quando quiser. Aumenta. Que ela veja a gente, eu coloco um outro computador virado para cá. E entra uma pessoa. Assim? Eu não vejo ninguém. Só a minha apresentação. Coloca um outro computador virado para a gente. Isso. Mas por quê? Ah, tá. Não, a gente pode fazer assim, ó. Botar... Eu sento com eles, Sandra. Eu sento com eles aqui. Por que todo mundo não fica mais ou menos concentrado aqui? É. Eu acho que eu vou entrar pelo... Eu vou ficar sentada aqui e o pessoal mostra lá, tá? Vamos lá? Tá vendo todo mundo, Sandra? Não, porque eu tô só vendo a minha apresentação. Não, então você tem que botar no modelo que você vê todo mundo. Na lateral aqui, na lateral aqui tem três pontinhos, tem ajuste de layout. Nos 3 pontinhos, depois da saída. Tem ajuste de layout. Tá vendo aqui? Mas ficou pequeno agora, ó. Não tem importância. Para mim tá ajuste de layout, tá. Tá. Tá? Ah, que bom legal. agora? Sim, mas aí minha apresentação sumiu. Sumiu? Tá na lateral. Tá, vocês estão vendo bem? Layout sem apresentação. Coloca o que tem apresentação. Bem no meio aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, esse? Mas ela tá pequena. Mas vocês estão vendo grande, não? Ah, vendo grande. É só você abrir a tela para poder mostrar, em vez de mostrar o seu computador, mostrar a apresentação. Ali embaixo, ali na apresentação de slide mesmo. Coloca lá para ver. Eita, eu tirei. Você tirou. É difícil para mim. Não é difícil para você, é difícil ponto. É difícil para a gente pensando. Essa plataforma é nova. Gente, eu estou gravando, tá? Eu acho melhor. Esse daqui é melhor. Olá, tudo bem? E aí, ficou melhor? Você veio assistir?
bastante, tá? Tem. Vamos lá. A gente não começou ainda. Posso começar? Sandra, chegou. Oi. Senta aqui para ela poder te ver. Senta aqui para ela poder te ver. A gente está meio improvisado. Gente, olha, essa é a professora Sandra Maciel de Almeida. Ela é pesquisadora e professora na Universidade Federal Fluminense, onde ela começou, né, como aluna de pedagogia. E nesse começo, eu estava lá, foi em 90, 91, logo que eu voltei para o Brasil, não tinha nem terminado minha tese. Aí a Sandra veio, quando eu falei sobre a pesquisa, e eu estava procurando aluno de graduação para ser assistente de pesquisa. Aí ela, eu quero fazer pesquisa, não sei bem o que é, não, mas eu quero fazer. Aí eu falei, tá bom, Sandra. E ela morava na zona sul do Rio de Janeiro, o que facilitou, porque o meu grupo de pesquisa se reunia na Gávea, que era a minha casa, que eu sempre tive um laboratório de pesquisa. E a Sandra, então, desde 91, ela não foi a primeira ainda vai vir, aliás, vai vir presencial, que é a Alessandra Santos. Ela começou na equipe e nunca mais saiu. Ela fez mestrado com a Mary Rangel na área de metacognição. E depois fez o doutorado comigo também sobre a questão, não sobre a questão de metacognição, mas sobre a questão do presídio. E foi um trabalho de campo, além de ser muito intenso, muito voltado para a questão do campo mesmo, de você ir lá, e foi muito difícil, não podia carregar nenhum caderno, só um caderninho com uma canetinha, um lápis muito precário, a gente não podia entrar com nada, não podia gravar nada, e foi muito limitante esse trabalho, que durou 5 anos. Aí a Sandra, quando chegou, isso ela era na graduação ainda, quando chegou no doutorado, ela insistiu nessa temática. E aí ela resolveu fazer com as mulheres presas. E aí a gente já tinha toda essa experiência da pesquisa do DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas dos Meninos Infratores. Quando nós chegamos na prisão, foi mais fácil, porque a gente já sabia as limitações do trabalho aqui. Então, a Sandra é casada com um advogado. E aí ela conseguiu facilidade assim, de documentação e tal, para conseguir as autorizações antecipadas. E aí, gente, nós entramos em campo na penitenciária feminina, com câmera, com vídeo, com áudio, com tudo, para desespero de todo mundo lá dentro. A gente filmava tudo e ficamos lá 2 anos. E a Sandra continua lá. Então, assim, eu saí porque realmente é um lugar muito pesado. Assim. Nós dividimos o campo, a Sandra ficou com a parte da educação das mulheres propriamente dita, e eu fiquei com as crianças que acompanhavam essas mulheres. Né? Nós fizemos, basicamente, entrevistas, e com a equipe grande também, e a Sandra liderou esse trabalho de campo. E nós fizemos 80 e quantas, Sandra? 80 e quantas entrevistas? Você vai falar, né? Bem, essa é Sandra, ela pode se apresentar melhor do que eu. É minha aluna eterna, é uma amiga, e hoje já está entrando para ser professora de mestrado, doutorado, e trabalha na graduação, uma pessoa ativista dessa questão das desigualdades sociais, é uma pessoa muito linda, e como característica pessoal, eu acho que a Sandra é meio gêmea, assim, sabe? Tipo assim, das minhas alunas, todas foram, né? Ela tem uma sacada, sabe? Sabe aquela coisa, você quer uma novidade? Aquela coisa da criatividade? Vai lá, Sandra, tá com você. Bom, como a Carmen já me apresentou, meu nome é Sandra Maciel, eu sou professora da UF de didática. No momento, eu estou pesquisando escolarização de adolescentes em situação de privação de liberdade no DEGASE. A gente foi convidado a fazer essa pesquisa em 2019. Está me ouvindo?
Tem um detalhe. Nós temos uma aluna com deficiência visual. Então, a gente queria que você fizesse uma autoapresentação de você. Você está me ouvindo? Eu sou... Estão me ouvindo? Ela não está. Pegar o sinalizo, você se autoapresenta para ela, tá bom? Tá. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho 1,57 m, porque eu diminui de tamanho depois que eu fiquei mais velha, não sei porquê. Eu tenho cabelo liso e ele está bem curtinho, assim, batidinho na cabeça. Tenho olhos castanhos e sou uma pessoa... eu tenho 1,60 m, tenho 74 quilos, assim, só para vocês terem uma noção mais ou menos do meu peso, assim, para entender mais ou menos o meu corpo. Acho que é isso. Eu estou vestindo uma camiseta preta com uma ilustração de bananas e um morro, um pássaro. E é isso. Acho que é isso. Eu vou apresentar a minha pesquisa de doutorado. Por que eu não vou apresentar a pesquisa da socioeducação, que já tem bastante resultados, e eu depois posso enviar para vocês os textos que a gente já publicou? Porque ela é uma pesquisa em andamento e ela não está tão organizada em termos metodológicos quanto a minha pesquisa da tese, que foi uma pesquisa que já foi finalizada. Então, eu tenho material, né, para apresentar para vocês que querem estudar sobre metodologia de pesquisa qualitativa mais organizado, mas eu tenho muito material da pesquisa sobre escolarização, que é o que eu tenho feito atualmente, desde 2019. Nós paramos 2020 e 2021 por causa da pandemia, retomamos final de 2021, aí 22, 23, e agora a gente está na reta final da pesquisa, porque a gente fez essa pesquisa atual. Essa pesquisa atual, a gente... deixa eu fechar aqui, que aqui é perto do aeroporto. E a pesquisa atual, né, sobre escolarização de adolescentes, ela ainda está em andamento, né? A gente está finalizando, mas já tem material que depois eu passo para a Carmen para ela passar para vocês. Tem um livro da minha tese, tem um outro livro que a gente publicou com vários artigos de pessoas que estudam mulheres na prisão. Então, vou começar a minha apresentação. Essa é uma imagem da minha tese. Como a Carmen falou, a gente conseguiu autorização, acesso, um acesso bem amplo, né? Que é uma coisa bem difícil de se conseguir quando a gente faz pesquisa em instituição de privação de liberdade. Assim, o acesso é muito difícil, tanto na prisão quanto na socioeducação, que atende adolescentes em situação de privação de liberdade. Geralmente a gente mal consegue entrar com um papel, uma caneta, tudo, a segurança ela se sobrepõe, né? A sanção se sobrepõe ao aspecto mais pedagógico, educativo. Então, tudo dentro das unidades de privação de liberdade, seja de adolescentes quanto de adultos, ela tem um foco muito grande na segurança. Então, a gente precisa de muitas autorizações. Para isso, como a Carmen falou, né, eu tive essa vantagem porque meu marido ele é advogado e ele me ajudou, por exemplo, a preparar uma petição com essa linguagem, né, de justiça para que a gente conseguisse o acesso. Então, eu botei todos os dados da pesquisa e ele transformou aquilo numa petição que a gente submeteu ao juizado, ao juiz da vara penal, né, no caso da pesquisa na prisão. E, peraí, deixa eu fechar aqui uma porta, que senão vai ficar muito barulho. É porque tem um aeroporto que passa muito perto. E essa autorização ela não é só com o juiz. Então, você pede autorização para o juiz, você pede autorização para o departamento que no estado que administra as prisões, que é o DEPEN, e a gente pede autorização para a instituição, que é a unidade prisional que a gente quer fazer pesquisa.
Então, a primeira autorização foi a do juiz, foi uma autorização muito demorada. A minha sorte, eu sempre fiz parte, né, do núcleo de etnografia e educação que a Carmen participava, então eu tive muita ajuda da equipe, assim, a gente sempre trabalhou muito em equipe, e isso facilitava todo o trabalho, né? Porque um apoiava o outro. Então, por exemplo, os alunos da graduação, eles atuavam, eles eram assistentes da Carmen, mas atuavam como assistentes das pesquisas de quem estava fazendo mestrado e doutorado. Quem fazia mestrado assistia quem fazia o doutorado, quem fazia o doutorado orientava, ajudava, né, na orientação, orientador do pessoal do mestrado, os de mestrado com os alunos da graduação. Então, esse espírito de cooperação dentro da pesquisa foi muito importante. Então, por exemplo, a minha pesquisa de campo, eu não ia sozinha, né? Eu ia com a equipe, tanto de graduandos quanto equipe de pessoal que estava fazendo mestrado, alguns do doutorado, pessoas que eram da equipe, mas não estavam fazendo nem mestrado nem doutorado, mas que queriam estudar etnografia, né? E aí cada membro tinha a sua pesquisa, e a minha pesquisa era sobre prisão de mulheres. E por que eu fiz essa escolha, né? Eu trabalhei durante alguns anos como pedagoga dentro de um abrigo para adolescentes. Eu já tinha feito parte dessa pesquisa que a Carmen falou lá no Degasse, né, em 98, 96, eu acho. Foi uma pesquisa muito longa, dentro de um convênio entre a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o Degasse. Foi um convênio feito com toda a universidade. Então, tinha equipes de várias unidades, né, não só da educação, mas dentro da educação, uma das equipes era a nossa, e a gente foi também fazer uma pesquisa sobre escolarização, né, o aprendizado, escolarização dentro do Degasse. Então, foi essa pesquisa. Eu participei, eu fui pedagoga no abrigo, era um abrigo só de meninas, né? Então eu tive essa experiência que não era um espaço prisional, mas também era uma instituição total. Depois eu fiz pesquisa, depois eu trabalhei num programa que talvez algumas pessoas conheçam, que chamava Salto para o Futuro, da TV Escola, e eu acompanhei uma série de programas sobre educação em espaços de privação de liberdade, coordenadas pelo professor Elionaldo Julião. Então, eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil, alguns, não o Brasil todo, mas Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente já foi acompanhando as atividades educativas que aconteciam dentro das unidades prisionais, dentro desses estados, de unidades dentro desses estados, e a experiência no abrigo. Então, quando eu terminei, saí do Salto para o Futuro, resolvi fazer pesquisa de doutorado, eu decidi que eu ia estudar inicialmente o que a gente chamou de espaços de exclusão, que seriam os abrigos, a unidade socioeducativa e a prisão. Só que, com o decorrer da pesquisa, a pesquisa do abrigo, ela foi... eu acabei não finalizando e fiquei só com a socioeducação e a prisão, que já era muita coisa. A gente trabalhou com pesquisa etnográfica, com entrevistas abertas. Então, as entrevistas podem ser abertas, que é como se fosse uma conversa, podem ser semi-estruturadas, então a gente teria assim, um roteiro que a gente mais ou menos segue, ou estruturadas quando ela é uma entrevista fechada, que você segue um questionário. Eu trabalhei com uma entrevista aberta, então a gente entrevistou 80 mulheres, foram mais ou menos 20 adolescentes e 60 mulheres presas. Depois que a gente conseguiu todas essas autorizações, demorou mais ou menos quase 1 ano e meio, 2 anos para saírem as autorizações. E eu fui, durante um semestre, acompanhar participar dessa pesquisa de campo, tanto na socioeducação quanto na prisão. Então, era um dia da semana na socioeducação, um dia da semana na prisão. E tem uma coisa que eu acho que foi muito importante nessa pesquisa, que é a frequência, né? Você ter o compromisso de sempre estar ali naquelas dias combinados com as unidades. Então, isso foi uma coisa muito importante, porque você passa, a tua frequência passa a te fazer uma pessoa presente,
E aí toda a tensão, né, que existe na permanência nesses espaços de privação, toda a tensão que é o acesso, toda a tensão que é estar no espaço, ela vai se dissipando à medida que a gente vai dando continuidade ao trabalho. Eu trouxe alguns dados que eu não quero me prender a eles, porque esses dados estão disponíveis na internet, depois eu posso passar o relatório para a Carmen. Eu tinha dados de 2016, eu atualizei isso ontem, mas o material ele mudou muito. Antes era aquele gráfico pizza, então ficava muito claro, né, as informações, agora não é mais assim. Não sei por quê, mas ficou pior. Então, eu trouxe alguns dados, alguns estão bem difíceis de olhar, mas é mais para vocês acessarem as informações sobre prisão de mulheres. Então, a população feminina em 2024 era de 29.137 mulheres que estavam em celas físicas. Aqui não tem os quantitativos do Sistema Penitenciário Federal, então é só o Estado. Dessas mulheres, 180 eram gestantes nesse período de 31 de dezembro de 2024, que foi quando foi lançado, né, esse relatório. Dessas mulheres, 120 tinham filhos em estabelecimentos penais. Esse é um dado que é super interessante, embora seja um pouco trágico, mas muita gente não sabe que as mulheres que têm filhos nas prisões podem ficar com as crianças, elas têm esse direito. Alguns anos atrás, a gente teve aqui no Rio a prisão da mulher de um ex-governador chamado Sérgio Cabral, que tinha filhos pequenos. Ela entrou com um pedido para que a prisão dela fosse uma prisão domiciliar, e ela tem filhos até 12 anos. Isso é uma prerrogativa que está em lei, e esse pedido dela acabou reverberando, e a Defensoria Pública Federal ela acabou conseguindo que isso que aconteceu com a Adriana Cabral, eu acho que é o nome dela, fosse estendido para todas as mulheres. Então, a gente já teve muito mais crianças em estabelecimento penal, hoje temos menos. A questão total de presos em trabalho, são 12.204 mulheres que estão em atividade laboral dentro das prisões. Ensino formal tem um total no Brasil inteiro de 11.558 mulheres que estão estudando. Isso no Brasil inteiro, tá, gente? Aqui, estudando e trabalhando, 2.371, eu vou falar um pouco disso quando eu for falar dos resultados, então eu vou passar essas informações rápidas. Aí aqui tem esses gráficos horríveis, que se eu tivesse acessado o meu irmão, ele tinha transformado isso num gráfico melhor. Mas só para vocês saberem, preços por cor de pele, raça, etnia. Então, a gente tem aqui um número de mulheres pardas, com a maioria das mulheres, né, tem um total de 13.516 mulheres, que consideram negras um total de 4.280, brancas 9.153, amarelo 626, indígena 96 e não informado 1.227. Então, a gente tem aqui nesse gráfico o dado, que é um dado que a gente já conhece, mesmo sem olhar o gráfico, né, de que a maioria da população de mulheres nas prisões, elas se autodenominam pretas e pardas, então são mulheres negras, né, de acordo com os dados do IBGE. Aqui, presos por grau de instrução. Está bem difícil ver essa imagem, assim, mas assim, o dado do feminino que a gente mais encontra ensino fundamental incompleto, com 11.246 mulheres. Esse foi um dado também que a gente encontrou na pesquisa. Com ensino fundamental completo são 2.904, com o ensino médio completo são 5.480, superior incompleto nós temos 821 mulheres, superior completo 627 mulheres, e não informado 1.300
2012. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Aqui nós temos o quantitativo de presos por número de filhos. Aqui a gente tem feminino. Deixa eu olhar aqui. Tem um número grande de mulheres que são sem filho, mas também com um filho, mas a maioria são mulheres com filhos de 1 a 11 filhos. Né? Então, com 11 filhos ou mais, nós temos 70, 9 filhos, 67. Ai, meleca. E aí vai. E aí eu vou depois passar essa informação para a Carmen, né? E ela vai poder dividir isso com vocês. Mas vocês veem que a maioria das mulheres que estão presas são mulheres com filhos. Qual foi o objetivo dessa pesquisa? Né? Então, a pesquisa teve como objetivo investigar a natureza da percepção das mulheres e jovens em espaços de privação de liberdade sobre seu percurso educacional, utilizando recursos de áudio, vídeo e fotografia, através da observação participante e entrevistas etnográficas. Então, o objetivo já fala, né, muito do que é a pesquisa. Né? Então, a gente estava interessado na perspectiva de mulheres sobre seu percurso educacional, então a gente queria saber o que elas pensavam do percurso, então, dessa trajetória, desde antes da prisão, né, na escola fora da prisão, mas também na escola dentro, mas também informações sobre cursos, qualquer atividade educativa, mas mais focada na escolaridade. A gente usou como... na pesquisa de campo, a gente trabalhou com recurso de áudio, vídeo e fotografia, porque a gente conseguiu, dentro do que a gente pediu para o acesso, a gente pediu acesso de recursos audiovisuais, então isso foi um facilitador da pesquisa, e aí eu já vou falar sobre isso. A gente trabalhou com observação participante, porque nós estávamos dentro da prisão, não fizemos observação de sala de aula, mas a observação do espaço pela nossa presença dentro daquele lugar, né, das unidades de privação. E trabalhamos majoritariamente com entrevistas etnográficas, que eram essas entrevistas abertas. Aqui eu vou falar agora da metodologia. Essa aqui é uma imagem que sou eu fazendo pesquisa, entrevista. Então, esse aqui é o meu caderno de campo. A gente sempre trabalha com caderno de campo, mesmo que a gente esteja filmando ou gravando, a gente faz sempre anotações de campo. Isso é super importante, porque assim, a gente filma e a gente, quando começa a fazer a pesquisa, a gente tem a impressão de que a gente tem a memória de todas as informações, só que a gente depois isso se embola. Então, quanto mais registro a gente tem do que a gente fez, melhor para a gente rememorar o que aconteceu, as nossas impressões, dados importantes como o nome das pessoas, para que a gente não se perca, onde foi realizada a entrevista. Esse documento aqui é o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, vamos lá, a gente pede acesso à unidade, mas a gente precisa que as mulheres que são voluntárias, que se voluntariam a participar da pesquisa como participantes, elas também autorizem a entrevista, né? A autorização de fazer a pesquisa não me dá o direito de impor a minha presença a essas mulheres. Então, todas foram convidadas a participar. Esse é um ponto super interessante da pesquisa, porque, inicialmente, tinham alguns medos, né? Primeiro, de que a gente ia ser vigiado o tempo todo. Então, por exemplo, essa sala é a sala em que ficavam, tipo uma copa em que era acessada pelas agentes prisionais na época, né? Agentes de segurança. E eu fiquei com muita insegurança, assim. Eu falava assim para a professora Carmen, eu falava assim, Carmen, as pessoas vão ficar lá e as mulheres não vão se sentir à vontade para falar. E a Carmen dizia assim, a Carmen é muito experiente, então ela dizia assim, Sandra, calma. À medida que você for indo e que você for participando, que você não deixar de ir toda semana, você vai virar uma figura mais conhecida e as pessoas vão entender que a tua pesquisa não é uma pesquisa, né, investigativa no sentido de saber coisas que são proibidas de serem ditas, que você quer saber sobre educação.
Então, as pessoas, à medida que você for ficando conhecida, as agentes vão começar a sair da sala, e foi justamente o que aconteceu, né? E um outro dado interessante, que as presas tiveram interesse em participar. Então, à medida que eu fui estando presente na unidade, elas foram falando entre elas que tinha essa pesquisa. Eu expliquei que a pesquisa não era uma coisa para o juiz, nem era para a polícia, era uma pesquisa na universidade, o que era a universidade, e que a gente estava interessado em conversar, em saber mais sobre elas e a opinião delas sobre a escolaridade, e elas foram divulgando isso entre elas. Então, à medida que a gente foi fazendo a pesquisa, elas foram vindo e se interessando em participar. Então, esse é o momento da entrevista, né? Que eu estou fazendo entrevista atrás. Atrás da mulher tem uma câmera. Às vezes a gente trabalhava com 2 câmeras, então tinha uma aqui e outra aqui. Aqui tem mais imagens. Isso aqui foi em Brasília. Vocês podem ver que a gente trabalha com filmadora, com gravador, o termo de consentimento que ela assina. No termo de consentimento tem... Eu não sei se vocês sabem o que é um termo de consentimento, posso até passar para a Carmen também. Ele tem todas as informações da pesquisa, os riscos, né? No caso, a gente vai dizer que não há riscos, que a gente vai... Todas as informações, elas são sigilosas, né? Então, as mulheres autorizam que a gente use a imagem, mas a gente nunca trabalha com nomes reais. Então, essas apresentações, elas só acontecem com função pedagógica, né? Então, eu nunca vou levar isso para um juiz e entregar na mão dele, é sempre uma apresentação pedagógica. Eu gosto muito dessa imagem, porque, primeiro, ela mostra... Aqui tem uma agente, isso aqui foi em Brasília. Em Brasília, a relação nossa com a unidade prisional ela era mais severa, né? Então sempre a gente ficava, mas também a gente ficou menos tempo em Brasília. Foi uma semana que nós ficamos em Brasília. A gente tem uma colega que trabalhava em unidade educativa, que é a Beatriz, e a Beatriz ela conseguiu esse acesso, né, pelos conhecimentos que ela tinha lá no Distrito Federal, e isso facilitou a nossa entrada, e a gente ficou uma semana em Brasília, mas eu acredito que se a gente tivesse ficado, sei lá, uns 6 meses, como a gente ficou aqui no Rio de Janeiro, essa fiscalização mais de perto teria também se dissipado. Eu gosto dessa imagem porque é um cuidado que a gente tem quando a gente faz entrevista de procurar sempre respeitar a pessoa que está sendo entrevistada, nunca ter uma postura de superioridade, né, acadêmica em relação a esse sujeito, a essas mulheres. Então, a gente sempre senta, sempre na altura dos olhos. A filmadora ela fica parada, a gente não fica mexendo na filmadora, porque o momento da entrevista ele é um momento assim... Vou falar uma palavra que é ruim, mas um momento meio sagrado, assim. Você tem que estar sempre com muito cuidado, ser muito respeitoso, olhar no olho, deixar a pessoa falar, esperar o que ela tem para dizer. As perguntas abertas nunca podem induzir a uma resposta, né? Então, tipo assim, você nunca vai falar assim, a escola aqui é ruim, né? Para que a pessoa seja induzida a dizer que é. Então, você vai sempre fazer perguntas bem abertas, né? Então, você vai perguntar assim, fala um pouco da sua história na escola, como é que era? Chegar nesse tema, né, educação, ele não era fácil, porque essas mulheres já estavam há muito tempo fora da escola, elas tinham uma relação de muita saudade da família. Então, uma estratégia que a gente encontrou para chegar na escola foi começar conversando um pouco com elas. Então, sempre a gente vai perguntar o nome, de onde elas são, o que elas fazem, se elas têm filhos, e essa informação a gente anota no caderno de campo, mas a gente também tem filmado, então isso são os registros. E tem o gravador também. Então, tudo isso é para garantir
que a gente não vai perder essa informação. A câmera pifou, tem o gravador. Gravador, câmera pifaram, tem as anotações de campo. Como a gente sabia que estava tudo funcionando, né? Porque a gente testa tudo antes, a gente chega sempre antes, testa tudo, monta o equipamento e depois que as pessoas vêm. Para que elas não venham e fiquem atropeladas no meio da gente mexendo em equipamento, desorganizado. Quando elas chegam, o espaço já está todo organizado. E a gente começa com essas perguntas, a gente pergunta dos filhos, da família, e durante a entrevista elas ficam muito tempo falando da família. Aí a gente perguntava sobre os filhos, e essa pesquisa ela aconteceu simultaneamente à pesquisa sobre filhos de mulheres presas, que era a pesquisa que a professora Carmen estava realizando. Então, a gente fazia perguntas sobre os filhos, sobre as mulheres, mas isso foi muito positivo, porque isso abria, né, um canal de comunicação entre a gente e essas mulheres, porque elas tinham também a oportunidade de conversar com alguém que não estava ali para julgar o que elas estavam falando, não estava ali para impor alguma sanção. Então, era uma escuta muito aberta e respeitosa. Então, era um momento que elas tinham para falar e para conversar. Elas sempre a gente tinha que ter o cuidado para não fugir do tema da pesquisa, que era conhecer o percurso educacional dessas mulheres. Então, a gente ia indo e voltando, porque o interesse delas era outro, né? Era falar sobre família, sempre a família, assim, a família era o mais importante. Então, era uma escuta sensível sobre essas demandas delas durante a entrevista, e a gente puxando esse assunto da escola, né? Às vezes via informações sobre os filhos, sobre a família, e elas iam rememorando. Então, a entrevista etnográfica ela tem essa característica, né? De à medida que você vai falando sobre o assunto, que é o tema da entrevista, você também vai rememorando esse assunto. Então, elas iam assim longe para lembrar sobre a escola, né? Iam fazendo perguntas e a gente perguntava, e era uma conversa mesmo, mas era uma conversa intencional, né? Que a intencionalidade dessa conversa era saber sobre o percurso educacional. Aqui é para vocês, aqui é a professora Carmen, para vocês verem como que a gente como trabalha. Aqui é uma outra pessoa que provavelmente era Paula Castro, e a gente em Brasília teve que trabalhar numa sala bem grande, como se fosse um auditório, que a gente montou os equipamentos com uma certa distância, porque foi autorizado. Não foi o ideal. Né? O ideal é que a gente estivesse num espaço, numa sala sozinha, cada um com a sua entrevistada, participante, mas foi o que a gente conseguiu e a gente sempre vai trabalhar com o que a gente recebe. Né? Então, vocês veem que todo mundo está na mão com um caderno de campo, elas com o termo de consentimento. Esse termo de consentimento tem todos os nossos dados, as informações da universidade, telefone. Então, elas são voluntárias, elas não são obrigadas a participar, e nesse termo vem escrito isso, e dizendo assim, a qualquer momento você pode desistir. E elas teriam como entrar em contato com a gente pelas informações que a gente coloca nesse termo. Um fica com a gente com a assinatura delas, o outro fica com elas. Então, elas tinham acesso a essas informações via o termo, mas sempre antes de começar a entrevista, mas já gravando, a gente lê o termo e pede autorização no vídeo também. Aqui é uma imagem panorâmica da equipe fazendo entrevista no Distrito Federal. Aqui eu acho que sou eu não sei. Não, eu estou aqui, né? Que eu estava justamente aquela imagem. Aqui eu não sei se é a Carmen, talvez. Tínhamos eu, Paula e Beatriz fazendo entrevista nesse campo do Distrito Federal. E os equipamentos que ia nos apoiar, que era um apoio, um suporte. Então, ele ficava acompanhando se a câmera estava funcionando, para que a gente não desviasse o nosso foco do que a gente estava fazendo,
porque a gente toma muito cuidado com isso para não dispersar, para não distrair, estar sempre olho no olho, sempre prestando muita atenção no que a pessoa está falando, porque a pessoa mais importante é a entrevistada. Esse aqui é o seguinte, depois que a gente fez todas essas entrevistas, o que a gente faz? A gente vai fazendo as transcrições. Toda semana a gente se reunia para conversar sobre a pesquisa, então as análises, né, elas não acontecem só no final de todas as entrevistas e transcrições, elas vão acontecendo à medida que a gente vai fazendo a pesquisa, e algumas questões a gente vai ajustando. Então, por exemplo, essa pesquisa, a gente também fez entrevista na unidade materno-infantil, que fica aqui no Rio de Janeiro. E as mulheres estavam ali, eram as mulheres com os seus bebês, com as crianças, a maioria com crianças recém-nascidas até 1 ano de idade. E isso foi muito difícil, assim, fazer essa parte da pesquisa. Assim. Eu fiquei muito impactada com a situação dessas mulheres com seus filhos presos, né, e presas. Então, por exemplo, na entrevista, eu acabava focando muito na situação que elas estavam vivendo com as crianças dentro da prisão. E esse foi um ponto, né? E aí a orientação entra com força da percepção da orientadora, que era a professora Carmen, sobre como que essas entrevistas estavam acontecendo. Então, ela foi certeira em dizer assim, Sandra, atenção, você está muito focada só na situação dos filhos, que era uma pesquisa também, mas não no percurso educacional. Então, cuidado para você não desviar o foco. Então, a gente retoma a entrevista com esse olhar mais cuidadoso para não desviar, porque como a entrevista é aberta e ela vai sendo levada também pela entrevistadora, a gente corre esse risco, né, de desfocar e acabar perdendo o foco do tema da pesquisa. Então, isso era uma coisa que a gente ia voltando sempre para que a gente não perdesse o foco. Feita as entrevistas, a gente vai fazendo as transcrições das entrevistas. Essa foi uma estratégia, então, sempre na transcrição a gente faz uma ficha da entrevistada. Como a gente filmou, a gente tinha a oportunidade de botar uma foto, o nome da pessoa, a data em que a entrevista foi realizada, então foi 1º de outubro de 2010. Essa entrevista foi realizada pela professora Paula Castro. A gente bota uma ficha da entrevistada com o nome completo, idade, se ela autorizou, dados educacionais, ela estudou só até a 1ª série do Fundamental 1. Ela não informou o nome da escola, o nível de escolaridade foi só 1º ano, tem 2 filhos, um de 7 que está num abrigo e outro de 11 que está com a mãe dela. O Estado Civil não foi informado, ela não declarou se ela fazia outras atividades educacionais. Aí a gente coloca como observação dados sobre a escolaridade. Repetiu de ano 3 vezes, parou de estudar com 12 anos, está 1 ano e 10 meses presa. Então, essa informação ela vem antes da transcrição, justamente para a gente não se perder nas informações. E isso serviu na hora da escrita da tese para que a gente informasse aos leitores quem eram as nossas entrevistadas, claro que mudando os nomes, né? E alguma identificação. Então, por exemplo, eu vou botar assim, Clarice, 29 anos, estudou até o 1º ano do Fundamental 1, tem 2 filhos, um de 7 anos que está abrigado e outro de 11 que está com a mãe. Ela repetiu de ano 3 vezes, parou de estudar por 12 anos e já está 1 ano e 10 meses na instituição. Sobre o tema tal, escolaridade, a fulana Clarice disse pá, 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 pá. Então, essa maneira de escrever na tese, aí vão acessar a tese. Se quiser acessar, pode acessar pelo site da UERJ, porque ela está disponível, ou pelo livro que a Carmen vai disponibilizar, que eu também publiquei a tese em livro, mas também está disponível no site da universidade. É super importante, eu acho, né, essa disponibilização, porque o livro é pago, né? A gente vai disponibilizar, mas ele, na verdade, ele é um livro pago. E o que está na universidade é acesso público. Então, eu sou da opinião que a gente sempre deve deixar a nossa pesquisa
disponível, né? Porque o importante é que a gente dê publicidade às informações e os dados da pesquisa, né? E ele é um dado público, é uma pesquisa que é financiada, né? Financiada pela minha bolsa. Eu tive uma bolsa durante 2 anos da pesquisa, depois eu tive um problema pessoal, precisei arrumar um emprego, e aí eu trabalhava e fazia doutorado, mas durante 2 anos eu recebi uma bolsa FAPERJ, uma bolsa CNPq, bolsa CAPES, a universidade pública, né? Então eu tinha também a oportunidade de não ter que pagar para fazer o doutorado. Claro que a gente paga imposto, mas podia estar fazendo uma universidade privada, não foi o caso, então eu tive acesso à universidade pública. Então, eu acho que é um dever ético do pesquisador dar acesso à sua pesquisa, e é o que eu decidi fazer. Então, essa é uma forma, né, que a gente encontrou de registro. Aqui é uma entrevista, um trecho da transcrição. Esses números, então, essa entrevista aqui, ela tem 1h, 13 minutos e 25 segundos. Essa é a entrevista dessa pessoa, então essa aqui está em cima disso. Aí vem as perguntas, né? Como é que... E quando você estava na escola? Você é aqui do Rio? Estudou onde? Aí quando você decidiu sair da escola? Porque aí ela fala que ela estudou, morou ali no centro, saía de sala, falava que ia beber água, ia para o banheiro, fugia da escola, deixava a mochila, deixava tudo, metia o pé. E aí a gente foi fazendo perguntas para ela. E por que a gente numera aqui do lado? Porque a gente vai pegar trechos dessas entrevistas que a gente analisa e acha que esses trechos são importantes para estar na escrita da tese. Inicialmente, depois a gente tira os números, tira os nomes, né? E vai botar entrevistado e participante, ou entrevistado e um outro nome. Tem algumas pessoas que pedem para as entrevistadas escolherem o nome que elas querem que seja usado. Não foi o que eu fiz, eu escolhi os nomes. Talvez porque eu não tivesse acesso a essa informação, poderia ter feito isso. E por que os números estão do lado? Porque, às vezes, você separa trechos da entrevista para poder fazer as análises, e depois você quer acessar porque esqueceu alguma coisa, porque acha que é importante ampliar aquela fala, ou porque a fala não ficou... Na hora que você fez a seleção, né, retirou essa entrevista, um pedaço, vamos dizer assim, que eu tire esse trecho daqui, mas para mim não ficou claro depois que eu vou usar, e aí eu sei onde ela está, porque tem um número do lado e tem o nome da entrevistada, então eu acesso com mais facilidade. Então, essa é uma estratégia de acesso ao dado, né? Então, essa é o que a gente chama de paragrafação da transcrição. Então, a gente paragrafa e a gente tem acesso a esse dado. Aqui também é uma outra forma, né, da gente ter controle do que a gente está fazendo. Então, é um controle geral das transcrições e das entrevistas das mulheres presas. Então, a gente tem aqui a unidade, a instituição, quem foi que entrevistou, uma foto, qual era o nome dela. Oi? Conseguiu, não? Bota ela mais alta. Você apertou. Não, necessita, só pode colocar ela cheia. Hã? Só pode colocar ela cheia. Momentaneamente, fica sem cheia. Só para a gente ter. Vocês estão ouvindo? Sandra? Não, Oi. tá o áudio fora. Coloca na tela cheia só para a gente ter uma ideia desse... Não, mas ela está aqui. Isso. Tá melhor? Assim. Pouco mais. Isso, tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Instituição, entrevistadora, a foto, o nome da entrevistada, a data da entrevista, a localização no HD, porque eram tantas entrevistas que a gente foi botando em HDs, né? Tinha que tirar da câmera e botar no HD. E aí não tinha nuvem, eu não lembro de ter, pelo menos. E aí a gente tinha que botar essa imagem dentro dos HDs, porque elas
pesavam muito e era um risco perder, né? Então, a gente sempre colocava a localização delas nos HDs, a duração da entrevista, quem transcreveu, geralmente, eu transcrevi, mas muitas dessas meninas eram alunas da graduação que estavam fazendo pesquisa de campus. E o status transcrito. Então, essa aqui foi uma forma de organização das entrevistas, né, para facilitar todo o trabalho de pesquisa. Quem fez esse gráfico aqui foi a Adriane. A Adriane, ela trabalhou diretamente comigo, ela na época estava fazendo pedagogia na UF, e ela foi fundamental, assim, a Adriane me ajudou muito nesse trabalho. Então, eu não vejo que eu não teria feito com tanto cuidado, com tanta organização, se eu não tivesse a ajuda da Adriane. Deixa eu ver aqui, peraí. Agora, eu abri agora. Aqui eu vou deixar assim depois eu abro para vocês verem. Esse é um quadro de análise de dados para tematização, né? Então, assim, eu vou ler, depois eu abro se vocês quiserem entender. Então, esse quadro de análise de dados para tematização, ele vai ter o tema, a macro categoria, a principal categoria é a situação educacional. Depois da situação educacional, esse aqui é uma categoria, a categoria educação formal. Dentro da situação educacional, a gente vai falar sobre educação formal. Então, o que a gente vai fazer? Ai, meu Deus. Análise de dados a partir da incidência de eventos que relatam dados sobre educação formal dentro das unidades de instituições de privação de liberdade. Então, a análise dos dados, ela parte da incidência de eventos. Né? Então, por exemplo, quantas vezes a pessoa falou sobre um determinado tema? Quantas vezes esse tema apareceu no discurso das mulheres, das 80 mulheres entrevistadas? Então, a partir da incidência, a gente vai categorizando. Quais foram as 3 principais categorias? Né, sobre educação formal. Vocês vão depois ver que as categorias são mais amplas. Então, são discurso sobre a escola, uma categoria dentro da educação formal. O discurso sobre as contradições vividas na escolha das atividades e a tipologia das tarefas escolares, os tipos de tarefas. Eu selecionei aqui, né, isso aqui é um gráfico que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... como é que chama isso? 6... é uma tabela, na verdade, com 6 linhas, sendo que a quarta linha, ela é dividida em 3 colunas, que vai falar sobre as 3 categorias, e a última categoria, que está na coluna 1, 2, 3, 4, ela vai falar sobre a tipologia das tarefas escolares. Embaixo dessa categoria, eu trago uma fala para exemplificar. O que eu estou chamando de tipologia das tarefas escolares? Aí eu pego uma fala da Bruna. Então, a Bruna vai dizer aqui: eles dão a mesma coisa, coisinha boba. Às vezes está no 7º ou no 8ª série, da coisa de criança pequenininha. Acho que devia aumentar, da coisa mais avançada. O que eles passam aqui, fala que é dever de 5ª série, mas é de 3ª série, fala com a voz brava. Isso também é uma coisa que a gente faz. A gente transcreve exatamente como a pessoa fala, tá? A gente não faz correção. E a gente coloca as entonações quando isso tem uma importância. Então, a Bruna, ela fala isso com raiva. Então, ela fala assim, fala que é dever de 5ª série, mas é de 3ª série, assim, com uma voz brava. Isso me estressa. Às vezes, eu nem faço. Só uma vez que eu me neguei a fazer. Fiquei na sala e não fiz nada. Depois, eu continuei. Fiz direito dever, copiei e respondi. Aí, embaixo, tem mais uma linha que vai dizer tematização. Então, que tema é esse dentro de tipologia das tarefas escolares? O tema é infantilização dos conteúdos das tarefas escolares. Então, dentro das tipologias das tarefas, tem essa tipologia, que é o que elas reclamam, que é a infantilização dos conteúdos. Então, isso é só para exemplificar. Eu vou abrir agora para vocês poderem ler, né? Quem puder ler.
Aí tá aqui o quadro, não sei se está dando para perceber. Aqui, tá vendo como ele está organizado? Isso eu botei na tese, tá? É por isso que está assim, tabela 12, quadro de análise de dados para tematização, que é o título. E aqui embaixo a fonte, o autor 2013. Isso eu botei na metodologia da pesquisa dentro da tese. Então, por exemplo, quem for ler a minha tese vai encontrar esse quadro também como um exemplo de como a análise foi feita. Aqui são as categorias, né? Então, como eu falei, aqui eu tenho um quadro também, uma planilha, sei lá como é isso. Então, primeira linha, situação educacional. Embaixo, as 3 categorias da tese: vulnerabilidade, percurso educacional e escola. Aí, embaixo de cada categoria, tem uma explicação. Então, por exemplo, são três categorias. Vulnerabilidade. Então, embaixo de vulnerabilidade tem um quadro que está escrito: o que eu estou chamando de vulnerabilidade? Situações de vulnerabilidade vivenciadas nos espaços de privação. Privação da família, uso excessivo de medicação psicotrópica, isolamento. Aí, dentro da categoria percurso educacional, o discurso sobre o percurso educacional, a escolaridade antes da prisão e a evasão escolar. Então, sobre percurso educacional, o que eu encontrei? Informações sobre escolaridade antes da prisão e a situação de exclusão. A maioria das mulheres, isso a gente viu ali naquela informação que eu mostrei bem no início, elas não têm o ensino fundamental completo, né? Ou tem o fundamental 1 incompleto, o fundamental 2 incompleto, algumas de ensino médio. Eu só entrevistei uma mulher que tinha ensino médio e duas com ensino superior. Dentro da categoria escola, embaixo da categoria escola, tem 3 quadros. Então, o que é que eu encontrei dentro da categoria escola? O discurso sobre escola da prisão. Então, elas falam muito assim: a escola é boa. Isso é unânime. Até hoje, na pesquisa sobre escolarização, isso é um discurso comum. Assim. Você fala assim: como é que é a escola? A escola é boa. Mas tem um outro discurso, que é o discurso que é o seguinte: a escola é assim, aqui é assim, a maioria é assim. Então, tem um discurso da escola é boa, e depois vem informações sobre a escola que são informações, muitas vezes, de exclusão educacional. E aí você fala assim: o que podia ser diferente na escola para que isso que você está falando não acontecesse? Aí elas vão dizer assim: a escola é assim, escola é tudo assim. Isso é muito comum também na entrevista com os adolescentes. Escola é assim, né? Isso é escola. A professora é tudo assim. Então, tem também uma percepção de que é alguma coisa, a escola é uma instituição meio que blocada, assim, né? Como se ela não tivesse possibilidade de ser diferente do que ela é. A tipologia, essa é outra informação. Então, discurso sobre a escola. Aí, no outro quadro, tipologia das tarefas escolares, discurso das presas sobre as tarefas realizadas na escola. Então, como a gente acessou essas informações? Pela fala delas, mas também por documentos, fotos, imagens que estavam presas nas salas de aulas, com trabalhos que elas realizaram, algumas tarefas que a gente acessou. Então, os tipos de tarefas. E no outro quadro tem o discurso sobre as contradições vividas na escolha das atividades. Estudar, trabalhar ou fazer curso. Por que tem isso? E aí a gente viu lá na frente, né, que a gente tem 29 mil mulheres presas no Brasil hoje, sendo que somente 2.000 estão estudando e trabalhando. Por que a gente encontra esse dado? Porque as atividades elas acontecem simultaneamente. Então, se você trabalha o dia inteiro. A escola acontece de manhã ou de tarde. E os cursos também é manhã e tarde. Então, fica difícil delas poderem fazer uma escolha de trabalhar, estudar e fazer curso, porque o tempo ele é organizado de uma maneira que não favorece que você possa fazer as atividades simultaneamente.
Então, eu vou começar agora apresentando, né, a pesquisa, né, a partir dessas informações, dos dados coletados, das categorias analisadas e das falas dessas mulheres. Então, a primeira categoria foi vulnerabilidade e violação de direitos. Essa categoria, ela inicialmente me parecia que ela fugia, né, da pesquisa. Mas depois eu fui compreendendo que a prisão, a escola dentro da prisão, eu não posso dizer assim, a escola dentro da prisão é como se fosse uma escola qualquer. Não é. É uma escola dentro da prisão. Né? Você está... quando você... A mulher presa, claro que eu não posso falar pelas mulheres que estão presas, mas pelas falas delas, né? São pessoas que estão vivendo muitas situações de vulnerabilidade. E essa escola é atravessada pela vida dessas mulheres, pelo que elas sentem, pelo que elas pensam, pelas violências que elas estão vivendo, como qualquer escola. Né? Se a gente for pensar bem, a escola é atravessada por quem nós somos, por quem as crianças são, os adolescentes, os adultos. E assim é na prisão. E essas mulheres, elas estão em situação de muita vulnerabilidade, muita violação de direitos. Aqui tem uma imagem, por exemplo, de Brasília, de uma mulher com um bebê no colo. Né? Então, esses bebês, eles ficam presos numa cela junto com elas. Então, essa mulher, por exemplo... Essa é do... Essa é Brasília. E essas mulheres, elas, por exemplo, quando elas têm filhos, elas não têm condição de estudar, porque não tem ninguém para ficar com os bebês, não tem uma creche. Então, assim, são muitas violações de direitos. Aqui é uma menina adolescente com a bebê. Essa situação a gente acompanhou desde que ela estava grávida. A unidade socioeducativa não tinha um espaço para que essa menina pudesse ficar com o bebê. Isso foi uma demanda, né, da própria pesquisa. A gente conversou com o diretor da unidade de que essa menina precisava, se ela não fosse liberada, né, para ficar em semi-liberdade, ela precisava ter um lugar para ela ficar com o bebê, que fosse próprio para ela, não podia ser dentro da cela junto com as outras adolescentes. E a unidade fez isso, né? Isso era um direito dela. Então, esse foi um impacto, né, da própria presença da pesquisa. Essa é a fala da Marina, para mim, essa é a fala mais pesada dessa pesquisa. Né? A Marina vai dizer assim: quando foi no sábado, eu já amanheci passando mal. Aí as meninas lá pediu para chamar o SOI, que faz o transporte da gente aqui para poder me levar. Ela estava grávida, ela amanheceu passando mal, e o SOI foi fazer o transporte dela. Aí ela diz assim, aí demorou muito. Aí quando eu saí para poder ir, a mulher me algemou, e eu passando muito mal. Eu já estava gelada. Ela me algemou, me botou atrás, não me levou na frente. E ao invés de me levar direto, foi no outro presídio, por aqui perto, para pegar um preso que estava passando mal. E eu falando, moço, eu não aguento mais não, moço. Eu estou passando muito mal, mesmo. Aí ele, espera. Aí quando ele entrou em outro presídio, eu comecei a bater, porque ela estava atrás. Né? Não sei se vocês já viram um carro de transporte de presos. Tem a parte da frente, como se fosse uma van, é fechado aqui, e atrás tem um cano, tem um banquinho, e elas ficam presas nesse cano. Então, ela estava assim. Aí ela diz... Aí, quando ele entrou em outro presídio, eu comecei a bater, porque a filha já estava coroando. Aí eu, algemada, com a algema para frente, tirei a bermuda e comecei a bater. Moço, abre aqui, moço. Aí ele abriu e eu falei, moça, minha filha está coroando, pelo amor de Deus, me tira daqui. E ele pegou e falou assim, não, bateu, né? Tem uma janelinha, bateu a janelinha e me deixou trancada lá dentro. E eu tive ela trancada. Essa fala, para mim, é a fala mais chocante da minha pesquisa. E aí eu pergunto assim, você teve a criança dentro do carro? E ela diz, sim, dentro do carro, trancada e algemada.
Então, essa daqui é uma situação de vulnerabilidade, violação de direitos dessa mulher gestante que tem um bebê dentro do carro. Ah, isso tem a ver com escola? Tem a ver com escola, porque essas mulheres estão dentro de uma unidade prisional e têm acesso à escola, mas dentro dessas condições de violação de direitos. Aqui é uma entrevista da Leandra, da Sheila e da Leandra. Aí a gente perguntava, se você pudesse ficar com o bebê aqui, você ficaria? E tinha uma percepção dentro da prisão que as mulheres não queriam ficar com as crianças. Né? E isso foi uma coisa que a gente, por exemplo, observou que não era verdade. Então, elas diziam assim: ah, nossa, não quero nem pensar, vou ficar muito mal. Minha filha, quando eu fui presa, fiquei muito mal. Nossa, muito ruim ficar sem o filho aqui. Aí ela olha para o bebê e chora. Acho que eu teria uns 3 anos de cadeia, mas com meus filhos aqui. Aí eu ficava. Aí ela para de falar, chora e beija o bebê que está no seu colo. Aí a Leandra disse, se eu pudesse ficar com ela aqui, meu medo não é ela ir para a rua, ficar com minha família, porque eu sei que ela vai ser bem tratada. Meu medo é que ela vai esquecer que eu sou mãe dela. E se eu pegar uma sentença alta? Então, essa é uma outra violação de direitos. A impossibilidade de acompanhar as crianças, ou fora da unidade prisional, que é o ideal e que é lei, elas têm esse direito, a não ser que elas tenham cometido algum crime de infanticídio, alguma coisa nesse sentido, ou um crime muito grave, mas que não é a realidade. A maioria das mulheres estão presas por envolvimento com tráfico de drogas. Aqui tem a Rose. Tem que pular, né? Sandra, a gente tem que dar um tempo para o pessoal perguntar, para a gente interagir um pouco. Deixa eu, então, passar aqui algumas outras falas. Aqui é um outro dado, que é sobre tranca. Né? Então, a Vânia está falando assim, aqui todo mundo está preso, só vive saindo briga. A última tranca que eu peguei foi por causa disso mesmo, por causa de briga. A primeira vez foi por causa que eu falei no refeitório, porque não pode falar no refeitório. Aí botou meu nome no livro de reflexão, tranca. Aí eu fiquei um dia na tranca. E aí eu fiquei muito surpresa com esse negócio de livro de reflexão, né? Aí eu pergunto para ela, quantas vezes você precisa ficar no livro para ir para a tranca? Ah, depende do plantão. Então, isso também é um outro dado, né? Essa questão de que tudo depende do plantão. Né? Então, dependendo do plantão, a pessoa pode falar, dependendo, não pode. Então, não tem regras claras. Essa aqui é um dado de uma mulher que toma muito remédio, então ela fica o tempo todo tremendo. Então, a gente também encontrou essa informação. Então, ela fala assim: você vai ao médico aqui? Sim, para me controlar. É que eu sou nervosa desde nascença. Essa é uma outra fala muito comum. Aqui é a questão da escola, e aí eu já estou indo para a reta final, tá, Carmen? A ruptura com a escola, essa daqui é uma imagem da unidade socioeducativa de adolescentes do sexo feminino. Aqui, eu vou pular aqui. Essa fala da Patrícia eu adoro, e aí eu vou terminar com ela, que ela diz o seguinte: eu bordei um pano, aí eu mandei para minha avó. Agora a gente está fazendo um negócio de arco, porque vai ter um desfile. Aí eu pergunto assim, de que negócio de arco? É de cabeça, porque vai ter um desfile e a gente está fazendo sobre negócio de África. Essas coisas assim. Aí eu pergunto, vocês estão estudando África? Aí ela diz, aí a gente está fazendo esses arcos. Aí eu volto para a pergunta, o que vocês estão estudando sobre a África? Ela, é sobre o que vai ter o desfile. Aí a gente tem que fazer arco para mandar para a pessoa da mulher que vem aqui para fazer o desfile. Aí, mas como assim? Aí ela vai se irritando, ela fala assim: a gente só faz os arcos, monta essa coisa, cria as coisas para botar no baile, essas coisas assim. Aí ela falou sobre África, mas o desfile nem vai ser aqui, vai ser lá em Caxias. Eu adoro a fala da Patrícia, porque ela me faz pensar assim: tem uma coisa boa nessa fala, né? Ela está estudando África, está trabalhando com baile, está fazendo arco, mas ela não significa o que ela está fazendo. Então, é uma tarefa. Podia ser fazer conta, fazer arco, mas ela não dá sentido à tarefa, né? Aí, eu vou pular e aí eu termino, depois eu passo para vocês verem. Aí eu termino com 2 falas. Uma do José de Souza Martins, que ele diz o seguinte: a discussão sobre exclusão não pode ocultar discussões urgentes sobre as formas pobres, insuficientes e até indecentes de inclusão. Então, a prisão, escola na prisão,
é uma forma indecente de inclusão, porque ela não atende a todas as mulheres, porque ela é uma escola que não está preparada ainda para atender a esse público, né? Ela não tem vaga para todo mundo, as professoras não são bem remuneradas e não recebem, não têm acesso a materiais, elas não podem levar tarefa para as celas, tem uma série de impeditivos. E a última é essa fala do Paulo Freire, que ele diz: e porque amo as pessoas e amo o mundo, eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. E aí eu agradeço, aqui tem, não sei se dá para ver, eu vou abrir bem grandão, que tem meu e-mail, vocês podem copiar, Sandra Maciel, Maciel, @id.uf.br. É isso. Deixa eu fechar. Vou fechar janela e fechei. Pronto. Agora, Fiz bem rapidinho. O layout com você maior. Eu não sei fazer. Peraí, layout. Eu faço isso? É do lado de cá. Não está onde está certinho? Isso, tá bom. Essa? Tá bom? Gente, Sandra, vamos abrir, então, para conversar com as pessoas. A gente vai ter que vir aqui para... Acho que dá. Não tem o microfone, né? Você quer falar? Então, você era várias perguntas. Que bom, que bom. Sandra, muito obrigada. Foi maravilhoso. Que medo! Várias perguntas. Que legal, né? Isso é dever de casa, né? Mesmo não tendo... Vem para cá para eu te ouvir. Senta aqui, ó. É mais fácil, acho. Então, bom dia, Sandra. Eu vou pegar uma pesquinha aqui, viu? Qual é seu nome? Nara, meu nome é Nara. Oi, Nara, prazer. Social. Aí tem assim, Daiana, da Tinta do Rio de Janeiro, que realizou cursos durante o período de reclusão, mas expressa dúvidas quanto à efetividade dessas formações para a sua reinserção social devido a um estigma de ex-presidiário. Nós estávamos pensando, né, com relação assim, qual a visão da educação e da escola como possibilidade de emancipação da sociedade e possibilidade de inserção ao mercado de trabalho e uma vida com melhores condições aos filhos das detentas? E qual a sua avaliação sobre o papel da educação e da formação profissional oferecidas no sistema prisional na promoção de reinserção social das mulheres após o cumprimento da pena? E quais os principais obstáculos enfrentados por essas mulheres ao tentarem se reintegrar à sociedade, mesmo estando capacitadas, né? Porque, apesar da tentativa dessa capacitação, algumas delas não parecem com tanta qualidade para poder integrar essas mulheres de novo ao mercado de trabalho. E qual é o seu posicionamento, qual a sua visão diante disso tudo? Bom, então vamos lá, Nara. A Daiana que você está falando é da pesquisa? Que você leu o texto, é isso? Uma parte da pesquisa eu li. Eu não li toda, não, eu não vou negar, mas eu li uma parte. Não, que legal que você leu, obrigada. Então, a efetividade das atividades educacionais, né, e de formação profissional para inserção após o cumprimento da medida e os principais obstáculos. Bom, eu acho a primeira coisa que não tem atividade educacional, seja escola, como outro tipo de atividade, né, cursos, atividades profissionalizantes, trabalho, isso não é para todos dentro das prisões, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é importante de falar, né? Então, essas mulheres, elas não têm acesso, todas elas, à escola, por exemplo. Então, a escola vai atender, sei lá, vamos dizer, 12%, 15% da totalidade de pessoas que estão presas. Então, eles vão chamar de atividades educacionais escola, mas também qualquer curso, né? Então, assim, fez um curso de panificação, fez um curso de manicure. Isso tudo conta como atividade educacional e profissional. Então, acho que a primeira coisa, Nara, é que não existe isso para todas as presas, né? Não é um espaço educativo.
né? É um espaço punitivo. Então, a maioria do tempo, elas estão presas dentro dos alojamentos. Isso já não favorece, né, isso já, para mim, é um obstáculo, né, para o que a gente está chamando aqui de uma reintegração ao mundo do trabalho. E eu acho que tem um outro ponto assim que é muito importante, que a gente vive numa sociedade muito punitiva, né? Então, uma sociedade que vai ter um discurso do que bandido bom é bandido morto, que as pessoas têm que ficar presas milhares de anos. Então, eu acho que isso também, o preconceito que elas vão enfrentar é muito grande. E quando elas, por exemplo, cometem algum crime de repercussão nacional, então nós, por exemplo, trabalhávamos com uma egressa do sistema que era a Georgina de Freitas. Não sei se vocês conhecem, que vocês são bem jovens, mas a Georgina, ela teve envolvimento num caso do INSS, olha que agora a gente está com o INSS de novo, né? Mas assim, há 30 anos atrás. E a Georgina ficou marcada. Ela cumpriu 12 anos em regime fechado, ela perdeu tudo que ela tinha e ela nunca conseguia, de fato, uma reinserção profissional, nem conseguiu fazer mestrado. Ela era uma mulher super inteligente, ela ajudou pra caramba na minha pesquisa, porque ela era advogada, então ela lia, ela me ajudava a entender a legislação, mas ela, por exemplo, nunca conseguiu entrar no mestrado. Ela passava na prova com nota alta, na entrevista ela era reprovada. E eu não posso dizer para você, ela era reprovada porque ela era egressa do sistema? Eu não posso afirmar, mas ela tentou fazer mestrado várias vezes e ela não conseguiu entrar, mesmo com boas notas na prova escrita. Então, isso é um indício, né, de que tem alguma coisa errada, mesmo na academia, que é um espaço mais progressista, né? Que a gente ia pensar assim, é mais progressista, menos punitivista. Mas, no caso das prisões, mesmo a esquerda é muito punitiva. Eu tenho uma amiga que fala assim, quando a gente grita assim, justiça! Justiça, né? Quando a gente está muito indignado, ela diz assim, a gente às vezes está gritando assim, vingança, né? Então, a gente, quando fala em prisão, a gente sempre está falando em justiça de fato, né? E não vingança. Né? Eu não quero que as pessoas. Eu não quero me vingar das pessoas que cometem um crime. Eu quero que elas sejam aquelas que se elas forem presas, que isso seja feito de forma justa, e que se elas saírem, elas tenham oportunidades. Mas isso não é o que acontece normalmente. Essas pessoas ficam marcadas, e eu acho que a maior dificuldade dela de reintegração é mais por causa do preconceito do que por falta de escolaridade. Claro que escolaridade e cursos profissionalizantes vão ajudar elas, que elas tenham um currículo melhor, mas elas poderiam ter acesso a outros trabalhos e acabam não tendo. Né? Então, eu acho que esse é um grande obstáculo. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, obrigada. Obrigada a você. Faz a filhinha. Qual é seu nome? Olá, Sandra. Tudo bem? Satisfação imensa estar falando comigo. Como dito, a gente acabou em algumas temáticas. Consegue me ouvir? José. José. Prazer, José. Pode dizer. Eu tenho duas. Tempo, tá? A primeira fala justamente sobre esse esgotamento psicológico e a atuação do pesquisador nesse ambiente hostil. A gente sabe que o ambiente de pesquisa, especificamente essa da sua tese, é hostil e insalubre. Então, eu formulei uma pergunta que trata justamente dessa situação. Se para ele já é difícil por estar em um esgotamento psicológico, uma das detentas, a Flávia, ela fala um pouquinho sobre essa dificuldade de imaginar a reintegração dela na sociedade, justamente por conta dessas situações, né? Esse esgotamento em si. O que fazer no pós, né? O pós-cumprimento de pena. Então, como você observa esse impacto no ambiente prisional, na saúde mental, principalmente das mulheres privadas de liberdade? E, enquanto pesquisadora, como você lida com essas questões também, né? Como essas questões de sofrimento e angústia, de certa forma, principalmente no campo da pesquisa, te preparam e também, como é que eu posso dizer, no equilíbrio da objetividade, né, em relação ao como você lida com essa situação do campo, porque literalmente é uma situação hostil. Os relatos que você vivencia, escuta, como você filtra isso pós-pesquisa no sentido de ainda acredita na sociedade, na humanidade das pessoas, como é essa situação, sabe?
em relação às práticas e vivências dos participantes da pesquisa. Tem uma segunda, mas... Pode fazer, pode falar. Eu escrevi essa aqui já. Você acabou citando, engraçado que a situação da Marina também me pegou em relação ao deslocamento, né? Então, eu acabei fazendo uma pergunta sobre violação dos direitos. Ela traz esse relato, né, em relação ao parto num deslocamento. E isso, de certa forma, é bem abrupto. Ela até cita, você traz na pesquisa que o pai também está fugido, né? Estava fugido naquela ocasião, e isso me inquieta em relação às ações. Então, Marina, que deu à luz algemada e trancada em um carro durante o transporte para a maternidade, qual foi a sua análise de como essa experiência extrema de violação de direitos acaba evidenciando as falhas tanto sistêmicas no tratamento das mulheres privadas de liberdade e como a garantia de direitos fundamentais, principalmente a dignidade humana, estão relacionadas com isso, e como essas situações acabam impactando principalmente a compreensão da vulnerabilidade das mulheres grávidas no sistema prisional e uma urgência principalmente voltadas a políticas, né, que, de certa forma, apoiem essa construção. Essa daqui é de vestibular, hein, José? Do Enem, essa. Me pegou. Bom, a questão do esgotamento psicológico. Em relação às mulheres, uma coisa que a gente observou é o seguinte, que o ambiente prisional é horrível. Sim. Eu não sei se alguém já esteve, né, ou fazendo pesquisa, ou trabalhando, dando aula, não sei. Mas, assim, realmente é um lugar muito ruim, assim, é um lugar úmido, é mal cheiroso, é violento, para mim, você estar privado de liberdade já é uma violência, assim, né? Então, a privação de liberdade, para mim, ela deveria ser, assim, a última solução, assim, né? Ai, meu Deus, está acabando a bateria do meu computador. Deveria ser a última coisa a se fazer, né? Não podia ser a maioria das pessoas que vão no juizado, que vão presas ou que passam pelo juiz, elas vão presas, né? As outras, liberdade é assistida, outras formas de estar, né, cumprindo uma pena, a prisão, a internação é a mais utilizada, né? Então, assim, essas mulheres, elas estão muito afetadas pela permanência na prisão. Algumas, a gente observa que elas demonstram mais. O que a gente identificou é que existe uma necessidade da prisão de controlar. Quando a gente foi em 98 fazer pesquisa, esse controle se dava muito pela violência física, né? Então, elas apanhavam, tomava tapa na cara, essas coisas todas. A gente encontrou menos violência física, relatos de violência física nessa pesquisa. Então, eu acho que o controle se dava muito via medicalização. Então, essa medicalização, ela tem uma vantagem no sistema, porque as mulheres querem ser medicadas, porque é insuportável estar ali dentro. Então, elas falam isso, tem tráfico de remédio, uso de drogas, né? E esse tráfico de remédios ele é feito também com a conivência da unidade, né? Então, assim, é um espaço muito insalubre, muito hostil e muito violento. Eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei muito afetada na época na pesquisa nas unidades de materno-infantil. Mexeu comigo isso. Na época, eu estava num processo de adoção, então era muito essa coisa de bebês, crianças. Então, aquelas crianças... Não é porque eu queria levá-las para casa, não, de verdade, assim. Mas me deixou... Foi difícil ver aquelas crianças com aquelas mulheres que tinham acabado de ter bebê presas, tendo que enfrentar essa situação sem apoio, né, sem ajuda de uma mãe, de uma tia, de uma amiga, de uma vizinha, alguém que está ali, que te acolhe, do companheiro, né? Então, elas estavam sozinhas, umas com as outras, cuidando desses bebês.
Em Brasília ainda era pior, ficavam numas celas. No Rio, elas ficavam numa casa, um quarto coletivo, mas era uma casa com berço, então isso era menos. Era, visualmente era menos pior, assim. Então tinha essa coisa da medicalização, que é um ponto, e que isso fazia com que muitas dessas mulheres relatassem que elas tinham desejo de serem medicalizadas para ter o controle, para conseguir se controlar. E eu vou te falar uma coisa, como pesquisadora, eu faço pesquisa em unidades prisionais ou socioeducativas desde 98, são muitos anos, assim. Eu tenho uma forma muito afetiva, amorosa de lidar com essas situações, mas eu não trago para casa assim a minha revolta, sabe? De verdade, assim, eu consigo. Não é que eu não esteja afetada, mas não fico assim sofrendo, nervosa, não me tira, né? A Carmen, por exemplo, a gente fez essa pesquisa e ela chegou num momento que ela ficou muito afetada e ela falava assim: isso daqui não é para mim. Então acho que é do pesquisador. Eu não sou assim, sabe? Eu tenho uma coisa assim muito amorosa. Eu pego na mão, eu dou abraço, eu beijo, eu falo com as pessoas sabem meu nome, eu falo da minha vida. Tem uma coisa que eu acho que faz com que eu tenha um vínculo para além da prisão, assim, de um olhar para esse sujeito não como preso, assim, mas como uma mulher que está nessa situação, nessa condição, mas ela não é uma presa, né? Ela é a Marina, ela é a Bruna, ela é a Patrícia, ela é um ser humano, né? A outra questão da Marina, essa foi para mim a pior coisa que eu ouvi. Ouvi muita coisa horrível, mas essa foi a pior. Sandra, não foi a única. Ela traz Não foi a única, né? Todas elas que estavam na unidade materno-infantil, todas não, mas a maioria tinha vivido alguma violência obstétrica. Ou no hospital, com o médico, de chegar no hospital e ficar algemada, de ficar no hospital esperando o médico não vir. Mas a Marina, ela teve o bebê dentro de um carro, né? Eu acho que isso, assim, é projeto, sabe, o José? Eu acho que isso é um projeto de punição, assim, né? As pessoas, elas maltratam gestantes que não estão presas, né? A violência obstétrica, ela acontece com mulheres presas e mulheres que não estão presas. Então, eu acho que isso faz parte de uma sociedade patriarcal, né, misógina, que odeia mulheres, e essas mulheres vivem violências e vulnerabilidades de um modo geral, né? Assim, mesmo eu que sou uma mulher privilegiada, a Carmen falou, eu moro na Zona Sul. A Zona Sul do Rio de Janeiro é um lugar de mais privilégio, né? É um lugar em que a gente tem mais acesso aos direitos, a educação, você tem ali um nicho da elite carioca, né? Mesmo assim, você pode ser vítima de violência. Eu fui vítima de violência obstétrica, por exemplo. E eu sou uma mulher que tive um problema, que eu perdi uma bebê num hospital privado melhor do que do Rio de Janeiro, e vivi violência obstétrica. Então, mulheres vivem violência obstétrica, seja na prisão, fora da prisão. Na prisão, é claro que isso é pior. Porque o que esse rapaz que está dirigindo esse carro quer dizer, assim, quem é você, né? Você fez, até tem isso, né? Você fez Mateus, você que o cria, não é isso? Não tem esse ditado, né? Uma coisa assim. Eu acho que isso fala muito sobre isso, né? Você teve o bebê, agora você que ature, você que sinta a dor, né? Como se a gente tivesse que sofrer, né? Para poder ser perdoado do nosso pecado de ter feito sexo e ter tido um filho, né? Então, eu acho que é uma política de vingança, assim, né? De ódio às mulheres, né? E para isso mudar, a gente tem que mudar as políticas públicas, né? Políticas públicas que sejam sensíveis à realidade das mulheres. As prisões são ruins para os homens, mas elas são muito ruins para as mulheres. Não é um lugar feito para mulheres, elas não têm acesso a absorvente. Aqui no Rio, a gente faz campanhas para levar absorvente para a prisão. Absorvente caiu, eu não estou mais vendo o José.
Não sei se ele está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Carmen? Ah, tá. Obrigada. Eu queria saber disso. Então, é porque o José saiu. É preciso políticas públicas que se... você está em casa. Será que ninguém está me ouvindo, Paloma? Agora eu fiquei na dúvida. Carmen? O Pro, eu acho que caiu a conexão lá na UFRB. Porque eu estou ouvindo e te vendo, mas a outra tela não. Acho que não estão ouvindo, não, Pro. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui para a Carmen. Ah, vocês voltaram. Eu estava aqui. Vocês estão sem som? Eu não estou te ouvindo. Consegue nos ouvir? Sim, consegui. Então, eu acho que é isso. Precisa de políticas públicas que sejam sensíveis à realidade das mulheres, né? Então, nas prisões, já que existem prisões, que a gente trabalha numa perspectiva do abolicionismo penal, né? Que as prisões não existam, que sejam outras maneiras de você lidar com essas situações. Mas elas existem. Enquanto elas existem, elas precisam estar adequadas para receber esse público, né? Com dignidade. Mas não é o que acontece. Então, eu acho que a gente precisa de políticas sensíveis. E eu acho que as pesquisas, elas informam política, né? Elas são importantes porque elas informam, né? Elas vão dizer o que está acontecendo. Claro que não existe realidade, né? Claro que tem uma noção, mas vocês estão me ouvindo? Hein, José? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora sim. Travado a internet novamente. Desculpa. Ai, tá. Então, esse espaço teria que ser adequado para receber essas mulheres, já que recebe crianças. Não teria, imagina, criança dentro da prisão. Isso deveria ser proibido. Não podia existir. Né? Essas mulheres que têm filhos tinham que estar fora da prisão, não podiam estar dentro da prisão. A não ser que elas tivessem cometido um crime contra os filhos, né? Ou alguma coisa muito, muito, muito grave que justificasse você prender uma mulher com uma criança. E a gente aqui estava discutindo justamente essa questão do fracasso, né? A professora Carmen trata muito disso nas pesquisas e como, de certa forma, isso é impactante, principalmente para essas mulheres. Né? É toda uma rede, ao ser presas, né? Existe todo um emaranhado de prejuízos para a sociedade como um todo. Os relatos têm a situação em que a diretora da escola indica uma psicóloga para estudante uma filha de uma presa, né? Tem outras situações que, de certa forma, nos chocam e como essa rede acaba impactando as pessoas que estão ao redor. Obrigado pela sinalização. É um projeto muito perverso, assim. Quem trabalha dentro da prisão também não tem muita condição de fazer muito diferente. Eu vou depois passar o relatório, vocês vão ver assim, o número de psicólogos é ínfimo. De obstetras é muito pouco, assim, não atende a todas as mulheres, entendeu? Médico, de enfermeiro, é tudo precário, de pedagogas, é tudo para não dar certo, assim. É um projeto para punir só, para se vingar. É isso. Acho que é isso. Sua fala foi bem forte sobre vingança. A gente estava refletindo ali no fundo também como pegou essa questão do gritar justiça, muitas das vezes reverbera vingança. Foi muito forte. Gritar justiça que é vingança, vingança, eu quero que você morra, né? Na verdade, a gente está dizendo é isso. Vou correr que tem mais perguntas. Tem um pessoal aqui ainda ansioso para falar contigo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Você tá bem, tá? Deixa eu apresentar. E aí, Brigitte? Bom dia, Pro, tudo bem? Qual é seu nome? Rose. Oi, Rose, tudo bem? Parabéns pela pesquisa, parabéns pela vida, né? Entregue aí.
e pela coragem também de trabalhar com temas tão sensíveis, né? Enquanto mulher, trabalhar com temas tão sensíveis, eu acredito que não tenha sido fácil para vocês, mas que a gente aprenda algo com tudo isso e que reflita realmente, né? Principalmente sobre as políticas públicas. E a relação à família, a situação da família, né? A visão da família em relação à situação das presas. Considerando o relato de Dona Maria, avó de um neto, cuja mãe está presa, que relata dificuldade na escola do neto com a falta de material escolar, atrelado à prisão da mãe, e a postura discriminatória da professora, de Letícia, no MP, que menciona que seu filho diz aos colegas que a mãe está viajando, e Sheila, detenta na RN, que relata que sua filha foi encaminhada para acompanhamento psicológico por recomendação da diretora da escola. Então, como a senhora percebe a visão e o impacto da situação da privação de liberdade na dinâmica familiar e no bem-estar dos filhos e demais parentes das mulheres presas, né? E quais os principais desafios que essas famílias enfrentam diante desse contexto, né? Segundo as suas pesquisas. Bom, primeira coisa que, assim, que bom que você trouxe esses 3 relatos, porque eram relatos que eu ia ler, mas aí, para ter tempo da gente conversar, eu pulei eles quase todos. Mas, assim, eu acho que, primeira coisa, que as crianças e as famílias são muito afetadas pela prisão das mulheres, né? Essas mulheres, elas eram, muitas vezes, as pessoas que sustentavam essas famílias, né? Essas crianças, os filhos. Então, à medida que elas vão presas, então as pessoas perdem, né, a sua forma de sustento, né, a parte financeira, e também perdem a mãe que cuida, né? Então, muitas estão com os seus companheiros presos, ou então os companheiros já abandonaram, são mães solo, e essas crianças ficam com algum parente, ou então vão ser abrigadas, e aí tem até um vídeo, depois eu posso até pesquisar direito o nome, que eu não tenho mais achado, mas que ele vai falar de situações de mulheres que perdem os bebês, porque elas vão presas, a família não acolhe, elas vão para abrigos e acabam sendo adotadas. Então, são coisas bem graves, assim, que os riscos que elas correm, né? As crianças que a gente observou nas falas, elas não são, de modo geral, acolhidas, né, pela escola ou pelo setor público. Então, por exemplo, uma criança que está com uma mãe presa, ela poderia ter um acompanhamento do CAPSI, né, que seria um centro psicossocial que poderia estar acompanhando, atenta a essa criança que está com a mãe, foi presa, né? Assim, ela não tem. O que a gente viu é que esse acompanhamento não acontece efetivamente, que as crianças, elas são afetadas também pelos preconceitos, né, das escolas, da própria família, ela sobrecarrega pessoas da família, porque às vezes elas têm 3 filhos, então essa avó que já cuida, às vezes, de outras crianças, para uma filha, um filho, para uma prima, acaba tendo que cuidar também dessa criança. E a fala da Maria, eu gosto muito da fala da Dona Maria, porque eu acho que ela vai dizer assim, tinha uns kits que foram enviados para a escola, né, para que as crianças tivessem acesso a esses kits, mas ele não recebeu o kit. Então, a criança é punida de lambuja, assim, né? Pela prisão da mãe, né? Então, a mãe está presa, ele acaba sendo punido também, porque ele está irritado, porque ele faz bagunça, porque ele fala mais, porque ele está mais afetado, talvez, do que outras crianças, né? Então, elas vão falar... a Letícia, que o menino diz que a mãe está viajando, né? E que vai trazer um presente para ele da viagem, então ele vai buscar um subterfúgio, né? Para ter uma vantagem, porque ele não quer contar para os amigos que a mãe fugiu. Então, eu acho que são muitos os desafios, né? Acho que estar longe da família, para elas, é o principal desafio, assim. É o que mais aparece com força. E o medo de perder o filho, do filho esquecer. Teve uma que me perguntou assim, você acha que ele vai me esquecer? É muito dura essa pergunta,
né? Assim, para uma mãe, né? Você ter medo que seu filho esqueça de você. Então, são muitas, como dizem hoje em dia, muitas camadas, né? São muitas camadas, são muitas situações que elas estão vivendo e tendo que lidar com aquilo, como disse o José, num ambiente muito hostil e muito violento, né? Com muito pouco acompanhamento psicológico, muito pouca escuta. Eu acho que por isso que a pesquisa acabou sendo um espaço de escuta, assim, né? Elas vinham fazer, posso participar da pesquisa? Eu tenho uma amiga que quer participar da pesquisa. Eu acho que muito mais para ter um lugar em que elas pudessem falar com uma escuta sensível, assim. Acho que são muitos desafios, mas está longe da família, para os dois, né? Para quem está fora da prisão, está longe da mãe. Para a mãe que está longe da família, dos filhos, da mãe, dos parentes, está longe de casa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fazer bem rápido, cada tempo. Sandra, bom dia, tudo bem? Qual é seu nome? Juriti. Prazer, Juriti. Eu vou resumir aqui. Eu quero te parabenizar pela tua pesquisa, pela tua força. Essa pesquisa, enquanto pesquisador e também enquanto pessoa, enquanto um ser humano, e estar dentro daquele espaço que só para quem realmente já trabalhou que sabe o que o que é um presídio. Eu sou da cidade de Valença, sou do povo Guerém, um território indígena, mas eu tive assim uma oportunidade de trabalhar como coordenador pedagógico de um presídio aqui em Valença, no caso lá em Valença. Ele é estadual e assim uma das dificuldades que a gente encontrava para trabalhar na sala de aula é que assim o espaço dividia a parte do pátio, certo? E com a sala, né, com a pseudo sala de aula. Então assim, esse pátio era um momento que eles tinham de banho de luz, né, o banho que chama de banho de sol, e tinha a galeria superior e a inferior. Então quando uma estava fechada ou estava aberta, e assim era quase impossível acontecer as aulas. Assim, essas aulas ela era bem reduzida, até o professor chegar na sala de aula para trabalhar mais de 2 horas só de contar os materiais, e nem tudo podia entrar e tudo mais. Mas assim, uma das coisas que eu mais assim me chocou dentro da instituição foi essa relação, porque assim existe uma falsa educação, né, social, dizer que eles estão ali para retornar para a sociedade melhores. Só que quando a gente percebe, eles com certeza eles vão sair dali bem pior. Então assim, essa questão da ressocialização que o governo, né, que o Estado deveria fazer para essas pessoas, acaba que eles voltam com mais ódio. E eu fiz uma proposta com os meus professores na época, para a gente fazer uma cartilha, Minhas Memórias Afetivas. E muitos relatos dos alunos falavam que o único momento que eles tinham ali que se sentia enquanto pessoa dentro daqueles espaços era o momento das aulas, mesmo sendo assim reduzido, dia de visita, né, o dia de baculejo, essas coisas assim. Então assim, tinha também a questão do treinamento. Eles muito bem teve um treinamento e falou, se por acaso tivesse um motim, né, ou virar a cadeia, então se o professor estivesse na sala de aula, então o professor seria a última pessoa a eles fazerem o resgate. Então assim, a relação que eles tinham com os agentes era uma, e a relação que eles tinham com nós professores era totalmente diferente. Então assim, eu queria te perguntar, diante dessa pesquisa, desse teu conhecimento, né, e assim, a nível assim, de vários presídios, tanto federal quanto estadual, como você vê essa questão da ressocialização? Tá. Eu anoto que senão eu esqueço.
Cara, que legal essa sua experiência, né? Bacana de ter trabalhado, Juriti, como coordenador pedagógico no presídio, então você sabe bem do que eu estou falando, né? Você conhece essa realidade de dentro. Isso que você observou, né, como coordenador pedagógico, né, desse tempo reduzido de aula, de toda a dificuldade para a pessoa chegar na escola, né? Você vai e manda a lista, aí até o agente lá pegar essa pessoa no alojamento, levar para a escola, já passou 1 hora de aula, né? Assim, aí às vezes o agente cisma e não pega, né? Sempre os colegas que são professores, eles sempre falam isso, né? Sempre um mistério, assim, quem vem, quem não vem, né? Se as pessoas vão conseguir chegar na sala de aula, aí o material não pode ir para o alojamento, e aí você fica com reduzido, você tem um agente que fica na porta da sala te fiscalizando, né? Como segurança, mas é sempre muito ruim, você quer abordar um tema, aí você fica meio coagido. Então, são muitos impedimentos, além de que a escola não é feita para ser uma escola. Não é um prédio, um espaço que ali é a escola que vai atender todas aquelas pessoas que desejam estudar. Como você disse, né, a sua sala de aula funcionava do lado do pátio. Então, deve ser muito barulho, muita confusão, grito, bola, futebol, não sei o quê. E isso, claro, que inviabiliza o trabalho da sala de aula. Com relação à questão da ressocialização, eu acho essa palavra equivocada, assim, porque parece que eles não estão socializados, né? Que eles não são socializados. E a prisão é um espaço da sociedade, é um lugar da sociedade, não está descolada, né? Como se assim, aqui a gente está descolado, saímos da sociedade, estamos aqui, aí agora eu vou ser ressocializado porque eu estou voltando. Eu acho que não, você é socializado dentro da prisão, você é socializado no contato com o outro na vida, né? Então, assim, mas por outro lado, eu penso que são muitos impedimentos, né? Você vai lidar com tudo que você não consegue fazer e que você deveria ter acesso direito dentro da prisão, e eu estou falando também dos professores, né? A situação de quem trabalha na prisão é uma situação muito precarizada e muito desvalorizada, né? A segurança sempre em primeiro lugar. Isso que você relata, né, de que eles falam assim, se tiver um motim a gente não quebra a escola, a gente também ouve aqui. Isso já foi mais forte, hoje menos, assim, por exemplo, nas unidades socioeducativas. Mas, por exemplo, teve uma rebelião há pouco tempo numa unidade socioeducativa, eles quebraram todas as mesas, menos da diretora pedagógica. Então, assim, isso quer dizer alguma coisa, né? Quebraram a prisão inteira, mas deixaram a sala da direção da escola, da diretora técnica, que era pedagoga. Isso eles não violaram. Não mexeram nas gavetas, não abriram, não estragaram os computadores, mas de todos os outros agentes eles quebraram, de todos os outros espaços eles quebraram, mas da escola não. Então, a escola, a gente também observou isso, a escola é o lugar em que eles têm nome, né? Na escola eles têm nome, né? Elas são chamados pelo nome, são chamados por um número ou por bandida. A gente ouvia muita gente falando assim, ô bandida, vem cá, ô bandida. E na escola, não. Na escola, todo mundo sabe seu nome, você é mais respeitado. Então, é por isso que eu acho que todos falam assim, a escola é boa. Essa foi unânime. A escola é boa. Embora tenha essa outra coisa de a escola é assim, toda escola é assim, mas tinha um discurso sempre de uma positividade. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Sandra, nós temos que terminar. Queríamos agradecer muito você. Então, queria agradecer você, porque a gente tem que terminar, o pessoal tem que trabalhar, né? O povo trabalha depois do almoço, né? Eu sou aqui, você nunca me viu tão à toa na vida como eu estou aqui no FRB. Eu reclamo todo dia por trabalho, mas eu tenho minhas coisas para fazer em casa. Deixa essas coisas, né? Mas eu queria muito agradecer a você. Obrigada. Como sempre, maravilhosa, cada dia melhora, né? E o povo também, que agora você, todo mundo aqui. Foi uma honra mesmo ter você aqui comigo, tá? Como sempre, você brilha, né? Mas é Obrigada. Muito legal.
Tá? Gente, eu quero agradecer muito mesmo essa oportunidade. Eu queria estar aí junto com vocês. A Carmen até... Eu fui quarta-feira, né, Carmen, na tua casa, ou domingo, sei lá, eu já nem me lembro, terça, que teve um feriado, e a gente foi visitar a Carmen, e ela falou assim, você quer ir? Eu levo você, eu compro a passagem. Eu fiquei assim, ai, mas você está me oferecendo isso de quarta para sexta. E eu queria... Mas eu acho que eu ainda vou aí, hein, Carmen? Você vai ter que me levar. Aí a gente conversa mais. Mas você vem. Se eu continuar aqui, você vem. Mas eu acho difícil eu continuar. Vou sim. Vai sim, vou sim. Gente, muito obrigada, tá? Um abraço. Beijo na Gisele, na Joana, no Paulinho, tá? Beijo, querida. Tá. Obrigada, tá? Gente, obrigada, tá? Obrigada a você de ter vindo. Depois você me procura, tá?